Então, já estamos aqui iniciando a aula, vai ser uma aula gravada, estatística aplicada, dia 2 de setembro. O assunto de hoje é teste de hipóteses, mais especificamente, introdução sobre teste de hipóteses. Capítulo 7 do nosso livro-texto, mais especificamente a seção 7.1. Tá? Bom, boa tarde a todos. A seção 7.1 ela é muito importante porque ela apresenta um conjunto aí razoável de conceitos novos que vão estar interligados entre eles e que vão servir de base para tudo que vimos daqui para frente de teste de hipóteses. Então, eu diria que todas as nossas aulas aqui para frente vão ser especificamente teste de hipóteses ou vão ter alguma parte, pelo menos, associada a teste de hipóteses. Então, todos os conceitos que vocês estiverem estudando, estiverem aprendendo na seção 7.1, vão ser imprescindíveis para as próximas aulas, tá? Não sei se foi anteontem, sexta ou sábado, eu divulguei uma playlist que corresponde a uma aula que eu gravei, eu acho que ainda no período de aulas online em função da pandemia, uma aula de introdução ao teste de hipóteses, já sobre as páginas do nosso livro-texto. Eu aproveitei e subdividi em 4 partes, de forma que vocês possam ver de forma mais pausada, de modo mais pausado. Então, a aula de hoje é como se fosse uma alternativa ou como se fosse um complemento, se quiserem, a essa playlist aí de 4 vídeos. E eu vou fazer de modo semelhante ao que aparece lá nessa playlist. Eu vou fazer a exposição aqui das páginas do livro-texto associado à seção 7.1. Tá? Mas a seção 7.1 é tão importante que eu guardei 2 dias de aula só para ela. Então, o assunto introdução ao teste de hipótese a gente vai começar a ver hoje e a gente vai concluir na quarta-feira. Tá? Então, a minha ideia é que vocês aproveitem o máximo possível o que está lá no livro-texto. O livro-texto é bem didático nesse assunto. Eu só vou fazer uma pequena modificação numa determinada ordem de assuntos na aula de hoje, tá? Mas vamos lá, então. Vou projetar aqui a minha tela. Vou utilizar meu quadro para alguns rabiscos, tá? Então, se vocês virem depois a playlist, vocês vão ver algumas semelhanças com a forma que eu vou estar apresentando hoje. Isso é inevitável porque eu vou querer que vocês se sintam aí mais estimulados, cada vez mais estimulados a estudarem pelo livro-texto. Ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Qualquer dúvida que tiverem, é só me perguntar. Bom, então estamos aqui no início do capítulo 7, teste hipótese com uma amostra. Seção 7.1, introdução ao teste hipóteses, é o assunto da aula de hoje, é o assunto da aula de quarta-feira. Depois nós vamos ver pelo menos uma aula de teste hipóteses para a média, considerando-se que conhecemos o sigma, desvio padrão populacional. Depois vamos ter uma aula lá adiante, teste hipóteses para a média, considerando-se que agora não conhecemos o desvio padrão populacional. Teste hipótese para a proporção, veremos só lá adiante depois que estudarmos teste hipóteses para a média de 2 amostras, regressão linear, correlação, e aí nós vamos lá adiante, então, voltar ao capítulo 7 para pegar definitivamente a seção 7.4. Tá? Bom, então vamos lá. Introdução ao teste de hipóteses. Bem,
o livro diz que, logo no primeiro parágrafo, um teste de hipóteses. Um teste de hipótese é um processo que usa estatísticas amostrais para testar uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional. Tá? Então, em algum momento, a gente vai ter uma afirmação. Essa afirmação pode aparecer de forma explícita, como também pode aparecer de forma implícita. Então, por exemplo, toda vez que um fabricante de determinado bem encaminha para o seu cliente, uma empresa cliente, uma remessa, um lote, tá? Do ponto de vista do fabricante, a hipótese que vai estar implícita é que a qualidade do produto dele está ok. O produto dele está atendendo às conformidades, às exigências, às normas, às legislações, tá? Mas o livro vai estar exercitando bastante questões onde esta afirmação vai estar documentada, vai estar bem clara, bem explícita no enunciado. É isso que nós vamos estar, então, fazendo. Tá? Então, o teste hipótese é uma ferramenta estatística de inferência, o que significa vamos retirar da população uma amostra aleatória, uma amostra representativa, e sobre essa amostra vamos realizar cálculos estatísticos. Então, o teste de hipótese é uma ferramenta estatística para testarmos uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional. Esse parâmetro, primeiro nós vamos tratar do parâmetro média populacional. É a seção 7.1, 7.2, 7.3. Depois, lá adiante, depois de algumas semanas, nós vamos voltar para tratar na seção 7.4 do outro parâmetro, que é a proporção populacional. Tá? Então, o livro que apresenta primeiro uma situação simbólica, uma situação inicial, onde um fabricante de veículos, ele anuncia que seu novo carro, um carro híbrido, tem uma média de consumo de combustível de 50 milhas por galão. Então, seria, de acordo com o fabricante, uma afirmação sobre o consumo de combustível desse carro, quanto ele consome de combustível. Então, o fabricante está afirmando isso. Tá? Então, vamos dizer que a gente esteja suspeitando, ou um órgão responsável pelo controle disso, ou uma revista especializada no setor automotivo, esteja querendo testar essa afirmação, né? Suspeita que, de repente, não corresponda à realidade. Né? Então, se você suspeitar que o consumo médio não é de 50 milhas por galão, né? Como poderia mostrar que o anúncio é falso ou está incorreto, né? Então, como nós não temos condições de testar todos os veículos, a alternativa é retirar uma amostra aleatória de determinado tamanho amostral, e realizar alguns cálculos estatísticos iniciais. Então, aparece aqui no último parágrafo dessa página, por exemplo, para testar que o consumo médio de combustível de todos os veículos híbridos desse tipo é esse aqui. Então, veja, isso aqui corresponde a uma hipótese e corresponde à afirmação. O consumo médio, a representação de média, vai ser mediante essa letra do alfabeto grego, mi, tá? E vai ser muito importante que vocês se habituem a, de forma correta, apresentarem as hipóteses de forma textual ou de forma matemática. De forma matemática, tem uma igualdade, logo vamos verificar algumas desigualdades, e a média populacional sempre vocês vão ter que representar por essa letra, mi. Qualquer outra representação vai significar erro, tá? Bom, então, você retira uma amostra aleatória de tamanho 30. Então, aqui está definido, foi definido previamente, um tamanho amostral igual a 30. Tá? Mede o consumo de cada um desses 30 veículos e calcula a média amostral. A média amostral representada por x barra deu 47 milhas. Numericamente, 47 milhas não é igual a 50. Mas, estatisticamente, pode ser que 47 milhas não esteja tão afastado, tão distante de 50 milhas. É isso que vai ser observado, avaliado no teste de hipóteses. Tá? O livro diz
aqui de forma equivocada o termo amostral. Tá? Na verdade, a gente vai estar vendo na página seguinte que o livro vai estar calculando a estatística Z. Então, na verdade, nós vamos estar na situação em que conhecemos o desvio padrão populacional, e é igual a 5,5 milhas por galão. Tá? Então, aqui façam as anotações de vocês, da forma que preferirem, mas último parágrafo da página 323, um erro aqui, 5,5 milhas por galão corresponde ao desvio padrão populacional, é o sigma, não é o S. Tá? E aí nós poderíamos, então, trabalhar com a estatística Z. Porque o tamanho amostral é grande, então eu não preciso nem garantir comportamento de distribuição normal. Tá? Poderia ser um tamanho amostral menor do que 30, poderia ser um tamanho amostral 15, um tamanho amostral 10, desde que soubéssemos a princípio que esse consumo de combustível tem um comportamento de distribuição normal. Tá? Mas o tamanho amostral grande, e conhecendo-se o desvio padrão populacional, o sigma, como sendo 5,5 milhas por galão, nós podemos transformar essa média amostral, o x-barra, em estatística Z. E aí voltamos para a seção 5.4, que é a seção que trata da distribuição amostral das médias e o teorema do limite central. Tá? Professor, mas nessa parte do livro, ele estava dando o exemplo de que, no caso, para você não poderia testar todos os carros, ou seja, né, a população, e é por isso Sim. que você escolhe uma amostra, ou seja, um número de carros, para poder fazer essa testagem. Então, não seria, tipo, amostral? Porque está em referente ao que vocês pegou, os carros que você está comparando dentro da população de carros, não? Sim, sim. Então veja o seguinte, o que eu estou querendo aqui dizer antes de começar o teste de hipóteses, o avaliador, vamos dizer que seja uma revista especializada. Essa revista especializada, ela descobre de alguma forma que o consumo de combustível por esses veículos híbridos, o consumo de combustível tem um comportamento de distribuição normal com um desvio padrão conhecido, o sigma, de 5,5. Então, o desvio padrão populacional seria conhecido. Quando o desvio padrão populacional é conhecido, eu não tenho a necessidade de calcular o desvio padrão amostral. Tá? Então, o que eu estaria passando aqui na verdade, você obtém uma média amostral de x-barra igual a 47 milhas por galão. Ponto. Por que não calcular o desvio padrão amostral? Porque, para as minhas contas, eu vou precisar apenas do desvio padrão populacional, considerando-se que ele vai ser suficiente para realizar o cálculo da estatística Z. Ok. Okay? Uhum. E aqui logo abaixo, o livro vai estar mostrando exatamente isso, o cálculo da estatística Z. A estatística Z vai aparecer na figura 7.2, aqui no eixo horizontal, valor de Z padronizado. Tá? Se nós não conhecêssemos o desvio padrão populacional, aí sim precisaríamos aproveitar essa amostra de tamanho 30 e calcular, além da média, o desvio padrão amostral. Mas, neste caso, nós teríamos que realizar os cálculos estatísticos com base na estatística T, na distribuição T de student, e não na distribuição normal. Ok? Bom, então nós temos o desvio padrão populacional conhecido e, retirando-se uma amostra aleatória de tamanho 30, calculamos a média amostral 47. A próxima etapa é confrontar esse 47 com esse valor central, que vai ser o de 50 milhas por galão. Então, nesse instante, o que o livro vai estar cobrando de vocês é o conhecimento com relação à distribuição amostral da média
teorema do limite central, tá? Seção 5.4. Então, para decidir se aquela amostra está com um comportamento inesperado, um comportamento incomum, tá? Primeiro, vamos supor que isso seja uma verdade. O consumo médio da população seja de 50 milhas por galão. Então, nós iniciamos o teste hipóteses validando temporariamente uma das hipóteses. E nós vamos estar começando o teste hipóteses validando inicialmente a hipótese que tem o sinal de igualdade, essa aqui. Tá? Porque a outra hipótese que está implícita por enquanto no enunciado é a de que o consumo médio é diferente de 50 milhas por galão. Tá? Mas nós vamos iniciar os cálculos supondo-se que essa igualdade seja verdadeira. E a partir desse valor de μ igual a 50, é que nós vamos estar calculando a distância entre a média amostral, 47, e o valor aqui considerado, por enquanto, como verdadeiro, 50. Tá? Então, o livro continua aqui dizendo o seguinte, olha, apresenta aqui sigma 5,5. Então, o que está faltando aí no livro? Uma errata. Não é o S, que é 5,5, é o sigma, que é 5,5. E aí ele calcula o erro padrão, que é o desvio padrão, dividido pelo tamanho amostral, raiz quadrada do tamanho amostral. 5,5 sigma dividido por raiz quadrada do tamanho amostral dá praticamente igual a 1. Então, ele jogou aqui alguns valores interessantes, de forma que o erro padrão, o desvio padrão das médias amostrais fosse muito próximo de 1. Tá? Então, se o desvio padrão das médias amostrais, o erro padrão é muito próximo de 1, quantos erros padrão estão entre 47 e 50? Exatamente 3 erros padrão. Tá? Então, deixa aqui parar de compartilhar um pouquinho. Estão vendo aqui o meu quadro? Está bem visível para vocês? Sim. Tá? Então, a gente tem o seguinte. A afirmação do fabricante que corresponde a μ igual a 50 milhas por galão, essa hipótese que vai ser denominada daqui a pouco de hipótese nula, ela contém o sinal de igualdade e nós vamos considerar, a princípio, tá? Essa hipótese que vai ser batizada como hipótese nula, ela vai ser a priori, a princípio, verdadeira. E com base nesse pressuposto, nós vamos calcular a distância entre a média amostral, igual a 47, e o valor hipotético. Tá? Se o tamanho amostral é grande, e aí o tamanho amostral é grande, 30, eu já posso garantir que a distribuição amostral das médias, isso para um tamanho amostral como esse, 30, a distribuição amostral das médias tem um comportamento de distribuição normal. Eu vou representar aqui. Então, no eixo horizontal, agora estou representando distribuição ou valores, melhor, das médias amostrais. Tá? Eu estou supondo que a média populacional tem esse valor. Então, o que nós vimos lá da seção 5.4, distribuição amostral das médias? O valor central dessa curva é o valor de 50. Tá? A média das médias amostrais tende a se igualar à média populacional. A princípio, estou considerando que a média populacional é igual a 50.
Tá? E eu estou agora retirando uma amostra de tamanho 30, cujo valor, o x barra, está aqui. 47. Tá? Nós vamos estar trabalhando com cálculo de probabilidade, leitura de probabilidade na tabela Z e depois na tabela T. E vamos, então, estar transformando 47 em uma medida de distância entre o 47 e o 50. Distância calculada em número de erros padrão. Essa curva aqui tem um desvio padrão chamado de erro padrão, que é igual ao sigma dividido por raiz quadrada de n, que o livro já calculou como praticamente igual a 1. Então, a distância entre o 47 e o 50 é de 3 erros padrão. Se eu pegar essa curva e realizar o processo de padronização, eu vou transformar essa curva de médias amostrais em uma curva de distribuição normal padronizada, onde o que nós passamos ali no eixo horizontal são os valores de Z. O valor central, 0. E essa média amostral de 47 sendo traduzida em valor de Z. E o livro vai estar dizendo: a distância entre 47 e 50 corresponde a 3 erros padrão. 47 abaixo, à esquerda, menor do que 50. Então, aqui eu vou ter o livro mostrando isso. A média amostral de 47 vai se traduzir em um Z de menos 3. Tá, então, é isso que aparece. Voltando a compartilhar, é isso que aparece aqui no nosso livro-texto. Deixa eu voltar a compartilhar. Então, aqui é a figura 7.2. Tá? Ele superpõe uma linha horizontal com os valores de média amostral e uma linha logo abaixo com as leituras e valores de Z. A média amostral x barra igual a 47, se transformando em um valor de Z igual a menos 3. Tá? Bom, ele diz... note que sua média amostral x barra igual a 47 milhas por galão é altamente improvável. Altamente improvável porque nós estamos partindo do pressuposto que o valor de 50 é o valor correto. Tá? A média populacional seria igual a 50, esse é o nosso pressuposto. Usando as técnicas que você estudou no capítulo 5, a seção 5.4, por exemplo, você pode determinar que se o anúncio é verdadeiro, mi igual a 50, então a probabilidade de obter uma média amostral de 47 ou menos é de aproximadamente 0,0013. Que valor é esse? É a área à esquerda de Z igual a menos 3. Tá? A área é medida de probabilidade. Então, temos aqui um evento muito pouco provável, um evento muito inesperado. Tá? Então, esse comportamento da amostra, 47 milhas por galão, é um comportamento inesperado, supondo-se que a média populacional seja igual a 50. Tá? Então, este é um evento incomum. Sua suposição de que o anúncio da empresa está correto o levou a um resultado improvável, tá? Ou seja, um comportamento improvável da amostra. Então, ou você teve uma amostra muito incomum, ou o anúncio é provavelmente falso, tá? Então, aqui neste caso, a conclusão lógica é de que se eu retirei uma amostra aleatória, se eu usei dos meus conhecimentos estatísticos de amostragem, se eu garantir que a amostra não é tendenciosa, tá? Então, e se eu fiz as contas corretas, medições corretas, eu tenho que desconfiar da hipótese
Mi igual a 50. Tá? Então, a conclusão lógica que resta é que o anúncio provavelmente é falso. Tá? A média populacional não é 50. Okay? Então, aqui é um resumo do primeiro teste de hipóteses, com poucas contas, mas daqui para frente é isso que nós vamos estar fazendo. Retirando uma amostra aleatória, transformando os valores dessa amostra em uma estatística amostral. Por enquanto, essa estatística amostral vai ser a média amostral. Tá? Vamos realizar teste de hipótese para a média. E vamos transformar essa estatística amostral em uma estatística padronizada, que por enquanto vai ser a estatística Z. Bom, estabelecendo uma hipótese, uma afirmação sobre o parâmetro populacional é chamada de hipótese estatística. Tá? O livro vai estar dizendo, de uma certa forma, que nós vamos estar redigindo uma hipótese denominada de hipótese nula e uma outra hipótese denominada de hipótese alternativa. Então, nós teremos duas hipóteses que serão conflitantes entre elas, complementares e conflitantes. Se uma for verdadeira, é porque a outra é falsa, e vice-versa. É essa a ideia. Tá? A representação da hipótese nula, a representação mais comum é H subscrito 0. E a representação da hipótese alternativa, a mais comum é H subscrito 1, mas o livro apresenta H subscrito A, não tem problema, tá? Mais comumente eu vou representar como H1, mas HA também serve. Uma hipótese nula é uma hipótese estatística que contém uma afirmação de igualdade, tá? Então, a nossa hipótese nula, quando estivermos redigindo essa expressão sob a forma de uma inequação ou uma equação, a hipótese nula vai ter o sinal de menor ou igual, vai ter o sinal somente de igual, ou vai ter o sinal de maior ou igual. Tá? Então, qualquer um desses sinais tem a igualdade. A hipótese nula, então, sempre vai ser aquela que contém o sinal de igualdade. A hipótese alternativa, que é a hipótese complementar, só vai ter o sinal de desigualdade. Tá? Então, por exemplo, se a hipótese nula for mi menor ou igual a hipótese alternativa vai ser mi maior do que determinado valor. Se a hipótese nula for mi igual a, como por exemplo mi igual a 50, a hipótese alternativa vai ser mi diferente de 50. Tá? E por último, se a hipótese nula for mi maior ou igual a 50, a hipótese alternativa vai ser mi menor do que 50. Ok? Bom, para construir as hipóteses nula e alternativa, escreva a afirmação feita sobre o parâmetro populacional por meio de uma sentença matemática. Tá? Então, escreva seu complemento, que é a outra hipótese. Tá? A hipótese nula corresponde à sentença que contém a igualdade. Ele apresenta aqui, de forma resumida, as situações esperadas. Né? Hipótese nula, mi menor ou igual a um determinado valor, k. Por exemplo, esse k poderia ser o 50. Hipótese nula, mi menor ou igual a 50, a hipótese alternativa seria mi maior do que 50. Hipótese nula, mi maior ou igual a 50, a hipótese alternativa seria mi menor do que 50. Hipótese nula, mi igual a 50, hipótese alternativa mi diferente de 50. Ok? Independentemente, né, de qual dessas três situações nós vamos ter, nós vamos sempre começar as contas, os cálculos, supondo isso como verdadeiro. O mi é igual a este valor, representado como K, e que no exemplo até agora seria o valor de 50. Tá? Então, nós vamos começar as contas com base em um valor central, mi igual a K. Professor, uma dúvida. Tem como, por exemplo, a hipótese nula ser um intervalo, tipo, entre, por exemplo, ter duas igualdades, tipo, não sei, a média vai ser menor ou igual a 1, não, desculpa, maior ou igual a 1, e menor ou igual a 5, por exemplo. E aí a alternativa vai ser ou menor que 1 ou maior do que 5. Não há essa possibilidade, tá? Depois adiante, você pode descobrir diversos testes de hipóteses que vão procurar
nos dá respaldo para respondermos diversas perguntas, tá? Em diversos ambientes. Mas, a princípio, eu te digo, não existiria esse teste hipótese para isso, tá? E aí, ao se desenvolver ao longo dos estudos, ao correlacionar os conceitos, ao se concentrar em, por enquanto, distribuição não padronizada, depois distribuição T, você vai ver que lá adiante existem outras distribuições, talvez a gente não veja só em uma questão de tempo. Mas você vai verificar que a gente tem certa delimitação, mas mesmo com essa delimitação, a gente consegue realizar inúmeras aplicações estatísticas de teste de hipóteses. Tá? Tchau, obrigada. Aqui aparecem expressões para que a gente nunca se esqueça. A gente tem que saber traduzir da matemática para o português e do português para a matemática. Tá? Então, se, por exemplo, surgirem declarações do tipo a média populacional é maior ou igual a K, a expressão maior ou igual a K tem o sinal de igualdade. E sob a forma matemática, a sentença matemática está aqui. Tá? Então, expressão maior ou igual a K é equivalente à expressão Mi é pelo menos K. Tá? Mi não menor do que K. Então, vocês têm que dominar essas expressões, a língua portuguesa, para fazerem a associação correta entre essas expressões e as sentenças matemáticas. Ok? Exemplo 1. Vamos ver pelo menos alguma coisinha aqui do exemplo 1. Escreva a afirmação como uma sentença matemática. Formule as hipóteses nula e alternativa e identifique qual representa a afirmação. Tá? O que faltou comentar aqui? Que a afirmativa sobre a população pode corresponder à hipótese nula, mas também pode corresponder à hipótese alternativa. E a gente só vai descobrir identificando aquela afirmação com existe o sinal de igualdade ou não. Tá? O livro vai estar apresentando aqui na seção 7.1 situações que estão associadas à proporção populacional, que nós vamos ver só na seção 7.4. Tá? Mas os conceitos que são apresentados na seção 7.1, eles vão ser utilizados, vão ser importantes em teste de hipótese para média, para proporção, que nós vamos ver, e até para quem quiser ou precisar, ou tiver tempo disponível adiante, estudar teste de hipótese para variância populacional. Tá? Bom, então aqui o primeiro exemplo. Uma escola divulga que a proporção de seus estudantes que estão envolvidos em pelo menos... Desculpe, uma escola divulga que a proporção de seus estudantes que estão envolvidos em pelo menos uma atividade extracurricular é de 61%. Tá? Então, aqui nessa questão, nesse exemplo, o assunto não é média populacional, é proporção populacional. Nós vamos representar a média populacional por Mi. Vamos representar a proporção populacional pela letra minúscula P. Tá? Então, a escola divulga essa afirmação de que a proporção de seus estudantes que estão envolvidos em pelo menos uma atividade extracurricular é de 61%. Então, eu tenho aqui uma afirmação quem está afirmando nesse caso é a escola. Tá? Eu tenho a afirmação proporção populacional igual a 0,61. A hipótese complementar e conflitante teria P diferente de 0,61. A afirmação, como tem o sinal de igualdade, ela corresponde à hipótese nula. A outra corresponde, então, à hipótese alternativa H1 ou HA, se preferir. Tá? Então, neste primeiro exemplo, a hipótese nula das duas hipóteses é a que contém a afirmação. Deixa eu aqui compartilhar de novo. Segundo exemplo. Aí um teste de hipótese para a média. Uma concessionária de automóveis anuncia
que o tempo médio para a troca de óleo é menor que 15 minutos. Menor do que 15 minutos. Então, aqui eu tenho um teste de hipótese para média. Tá? Então, eu tenho uma afirmação dessa concessionária que ela gasta menos do que 15 minutos. Mi menor do que 15 minutos. Agora eu tenho aqui a afirmação Mi menor que 15 minutos. A hipótese complementar, então, seria Mi maior ou igual a 15 minutos. A afirmação só contém a desigualdade. Então, essa corresponde à hipótese alternativa. Mi maior ou igual a 15 contém a igualdade. Então, essa seria a hipótese nula. Tá? Então, eu posso ter a afirmação na hipótese nula, eu posso ter a afirmação na hipótese denominada de hipótese alternativa. Tá? Professor, aqui a afirmação 1, ele falou de proporção. Sim. Aí você falou que é teste de hipótese de padrão? Não. Não, eu posso ter teste de hipótese para média, posso ter teste de hipótese para proporção populacional, eu posso ter teste de hipótese para variância populacional. Então, são os 3 testes de hipótese que vão aparecer no capítulo 7. Tá? Nós vamos ver teste de hipótese para média e depois, lá adiante, teste de hipótese para proporção. A proporção populacional é representada por P minúsculo, a média populacional é representada por Mi. É que eu vi, por um instante eu não vi qual era, achei que era um sigma, o Pzinho. Ah, sim, não, esse aqui é o P, isso. Beleza. O sigma, quando eu fizer, vai ser mais ou menos isso aqui. Parece, né? Vou fazer um pouquinho mais inclinado para deixar um pouco mais clara a diferença. Beleza. Deixa aqui, então, de novo, compartilhar. Vocês, então, depois façam ou refaçam 1, 2 e 3, ou façam pelo menos o 3. Tem a resolução aqui. Façam, tente você mesmo, que tem resposta lá no final do livro. Tá? Nós vamos estar julgando o comportamento de uma população, de um parâmetro, com base em uma amostra. Então, sempre vamos estar correndo risco de cometer um determinado erro, tá? E isso vai estar aparecendo aqui no livro, nessa seção. Não importa qual das hipóteses represente a afirmação, você sempre começa um teste de hipótese supondo que a condição de igualdade da hipótese nula é verdadeira, tá? Então, quando realizar um teste de hipótese, você toma uma destas duas decisões: rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Então, observe que o teste de hipótese é um teste da hipótese nula. É ela que vai estar sendo testada. É ela que começamos, a princípio, supondo ser verdadeira. Tá? Pelo fato de sua decisão ser baseada em uma amostra e não na população inteira, há sempre a possibilidade de você tomar uma decisão errada. O que é decisão errada? A hipótese nula é verdadeira e você vai rejeitar ela. Seria um erro. Ou a hipótese nula é falsa e você não vai rejeitar essa hipótese nula. Seria um outro erro. Então, a gente tem esses 2 tipos de erro que vão ser apresentados de forma mais clara ao longo dessa sessão. Tá? Por exemplo, você afirma que uma moeda não é honesta, né? O que a gente espera de uma moeda honesta? Que o número de vezes que dê cara seja praticamente igual ao número de vezes que dê coroa, né? Então, ele diz aqui, se você lançar 100 vezes e obtiver 49 caras e 51 coroas, aí você vai achar a diferença muito pequena. Não dá para eu desconfiar dessa moeda. Mas se, ao lançar 100 vezes, você obtiver 21 caras, por exemplo, 79 coroas, aí você vai imaginar, pô, esses valores aqui estão muito diferentes de 50 a 50. Tá? Então, a ideia, na verdade, é verificar se o comportamento amostral é incomum quando nós realizarmos um teste de hipótese, supondo-se que a hipótese nula seja verdadeira. Tá? Nesse caso, para a moeda, a hipótese nula seria
a proporção de caras, por exemplo, seria igual a 50%, 0,50. Tá? Bom, aqui adiante, o livro vai apresentar duas denominações, duas expressões muito importantes que serão cobradas ao longo de todo o nosso curso, né? Erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro tipo 1 é aquele que ocorre quando a hipótese nula é rejeitada, embora ela seja verdadeira. Então, erro tipo 1. A hipótese nula é verdadeira, eu nunca vou ter a certeza disso, mas eu estou rejeitando essa hipótese nula. Tá? Então, eu estou rejeitando uma hipótese que corresponde à verdade. No nosso caso aí dos veículos híbridos que aparecem no começo dessa sessão, a hipótese nula era μ igual a 50 milhas por galão. Tá? Então, o que seria o erro tipo 1 neste caso? Seria o consumo médio é de 50 milhas por galão, mas eu estou rejeitando essa hipótese como resultado dos meus cálculos, como resultado da análise do comportamento da amostra. Tá? O erro tipo 2 é o outro erro. A hipótese nula é falsa e eu não estou rejeitando. Tá? Então, o erro tipo 2 ocorre se a hipótese nula não é rejeitada, quando na realidade ela é falsa, ela deveria ser rejeitada. Tá? Os livros de estatística vão apresentar, tipicamente, isso que aparece aqui na tabela 7.2. 4 decisões possíveis. Tá? Então, é algo que eu recomendo, dentre diversas coisas, que vocês reescrevam a partir do zero, numa folha de papel, reescrevam os conceitos que estão sendo apresentados hoje, estudados hoje, e de preferência, de acordo com os neurocientistas, façam isso hoje, antes de dormir, antes da noite virar. E amanhã façam ainda mais uma vez. Tá? Vocês vão estar aumentando a oportunidade de aprenderem esses conceitos novos que estão aparecendo aqui. Tá? Então, dentre outras coisas, refaçam essa tabela com esses 4 quadrantes. Tá? Resultados possíveis de um teste de hipóteses. Então, a realidade da hipótese nula é que a gente nunca vai ter certeza. Tá? A hipótese nula é verdadeira. E sendo a hipótese nula verdadeira, se nós não rejeitarmos a hipótese nula, estaremos cometendo um acerto, decisão correta. Mas se a hipótese nula sendo verdadeira, nós rejeitarmos a hipótese nula, estaremos cometendo o erro denominado de erro tipo 1. Se a realidade da hipótese nula for, ela é falsa, e não rejeitarmos a hipótese nula, estaremos cometendo outro tipo de erro, o erro tipo 2. Se a hipótese nula for falsa e rejeitarmos a hipótese nula, estaremos cometendo um acerto. Então, temos duas situações de acerto, duas situações de erro. Tá? Erro tipo 1 e erro tipo 2. Tá? Essas situações de acerto, elas também aparecem em alguns livros com nomes, com denominações. Tá? Aí eu vou aqui antecipar o seguinte, que no teste de hipóteses, quando a hipótese nula é falsa e eu rejeito, é porque o meu teste de hipótese está se mostrando potente. Eu poderia, então, dizer que a potência de um teste de hipóteses se dá nessa situação, quando a hipótese nula for falsa e o teste de hipótese me leve a rejeitar a hipótese nula. Isso é a potência do teste de hipótese. Tá? Outro termo que eu poderia mostrar aqui, confiança. Decisão correta significa eu tenho teste de hipótese determinado com um bom nível de confiança. O que é um bom nível de confiança? É quando a hipótese nula for verdadeira, que eu seja induzido a não rejeitar a hipótese nula. Tá? Então, muitas vezes eu quero que o teste de hipóteses, a ferramenta estatística que eu vou estar utilizando,
me dê determinado nível de confiança e determinada potência. O termo potência vai aparecer daqui a pouco, talvez a versão em língua inglesa, power, ou o termo em língua portuguesa mesmo, tá? Os livros estatísticos vão fazer uma associação entre o teste de hipóteses e o julgamento, por exemplo, de um réu, tá? Sistema legal aqui, apresentado como sendo dos Estados Unidos, a gente pode imaginar como sendo de qualquer outro país, vamos dizer assim, que tenha o mínimo de civilidade, tá? Mínimo de civilidade aqui significa, a princípio, o réu é inocente, tá? E, por exemplo, a chamada promotoria é que tem que municiar o júri, o juiz, de informações, de dados, de testemunhas que levem à acusação desse réu. Mas, a princípio, o réu é inocente. A princípio, hipótese nula e verdadeira, né? Então, aqui é uma associação entre o julgamento de um réu e o teste de hipóteses. Alguns passos aqui de forma resumida sobre esse julgamento. Uma acusação cuidadosamente formulada e redigida. O acusado é tido como inocente, até que se prova o contrário, tá? O ônus da prova fica com a acusação, promotoria. Se a evidência não for forte o suficiente, não há condenação do réu, tá? Aí o veredito, o réu não é culpado ou é não culpado, não significa que ele é inocente, tá? Significa apenas que não encontramos evidências para o condenar, ok? A evidência precisa ser conclusiva além da dúvida razoável. O sistema assume que há mais danos ao se condenar o inocente, o erro tipo 1, do que não condenando o culpado, erro tipo 2. Então, aqui aparece os 4 quadrantes, no caso de julgamento de um réu, tá? A verdade sobre o acusado, que na maioria das vezes a gente não vai ter certeza, né? O acusado é inocente e ele não está sendo condenado, está sendo classificado como não culpado. Temos aqui um acerto chamado de justiça. Se ele for inocente, mas ele for condenado, a decisão for culpado, teremos o erro tipo 1, tá? Se ele for culpado, mas não for condenado, teremos o erro tipo 2. Se ele for culpado e for condenado, teremos a segunda situação de justiça. Tá? O livro vai estar aqui apresentando, então, no primeiro exemplo, uma situação em que o pior erro, um país desenvolvido, um país civilizado, o pior erro seria condenar um inocente. Seria pior do que não condenar um culpado. Tá? Em outro exemplo, que vai aparecer, exemplo 2, o pior erro vai ser o erro classificado como erro tipo 2. Tá? O caso de saúde, qualidade de carne, onde, de acordo com o órgão associado à qualidade, poderia ser, no nosso caso, a Anvisa, né? O inspetor de qualidade informa que o frango produzido por uma empresa excede os limites estabelecidos por esse órgão, que poderia ser a Anvisa. Tá? Esse limite seria a contaminação por salmonela no frango, teria que ser menor, no máximo 20%. O limite seria 20%. Acima de 20%, essa carne deveria ser condenada, tá? E não vendida. Você realiza um teste de hipótese para determinar se a afirmação do inspetor de qualidade de carnes é verdadeira, tá? Quando ocorrerá um tipo 1 e um tipo 2. Qual o erro mais grave, tá? Então, aqui seria um teste de hipótese para a proporção de frango contaminado por salmonela. A hipótese nula seria a proporção é menor ou igual a 20%. Tá? O exceder os limites corresponderia à afirmação. Então, a afirmação estaria associada à hipótese alternativa, proporção populacional maior do que 0,2. Tá? O nosso teste de hipótese começa, a princípio, a hipótese nula é verdadeira. Então, a princípio, aquele frango que está sendo colocado ou vai ser colocado para venda no mercado, a princípio está ok. Tá? Hipótese nula e verdadeira. Mas, se as análises estatísticas mostrarem o contrário, rejeitaremos a hipótese nula. Tá? Neste caso, um erro tipo 1
ocorre quando a proporção real de frango contaminado é menor ou igual a 0,2, ou seja, o frango está ok, mas você rejeita, e aí o frango é condenado, tá? O erro tipo 2 ocorreria quando a proporção real de frango contaminado é maior que 0,2, mas você não rejeita a hipótese nula. Ou seja, você libera para o mercado um frango que tem a proporção de salmonela muito alta, tá? Com o erro tipo 1, você pode criar pânico na saúde, causar danos às vendas de produtores de frango que estavam realmente dentro dos limites do autocontrole. Com o erro tipo 2, você pode estar permitindo que frangos que excederam o limite de contaminação sejam vendidos ao consumidor. Neste caso, o erro tipo 2 é mais grave, tá? Pois pode resultar em doença e até mesmo a morte. Ok? Então, qual é o erro mais grave? Cometer o erro tipo 1 ou o erro tipo 2? Aqui, esse exemplo 2 apresentou uma situação onde o erro tipo 2 é o mais grave. Tá? Eu vou colocar aqui como complemento, depois vocês fazem aqui o teste você mesmo. Eu vou colocar aqui como complemento uma situação associada à área da qualidade, estatística aplicada à qualidade. Tá? Os livros de qualidade, gerenciamento da qualidade, vão ter pelo menos um capítulo, ou dois ou três capítulos voltados para a área de estatística. Aplicação da estatística à qualidade, tá? E outros livros são predominantemente estatística, falando um pouco de qualidade. Então, o que está apresentando aqui é uma exemplificação que eu tirei aqui desse livro, Controle Estatístico de Qualidade, do Seymour Hill, da editora Campos. Tá? Um livro bastante interessante, tá? E dele eu vou tirar a seguinte exemplificação, tá? Então, ele constrói o seguinte exemplo. Imagina uma indústria mecânica que fabrica carcaças de motores elétricos. Então, aquela carcaça de metal, aquela carcaça, sei lá, se é de ferro fundido, se é de aço carbono, tá? Mas de algum metal, aquela carcaça é produzida por um fabricante, uma indústria mecânica, e então, entregue às empresas clientes, tá? E um dos parâmetros de qualidade, um parâmetro muito importante, é o diâmetro interno dessa carcaça. Tá? O fabricante, ele diz que o lote que ele produziu ou está produzindo está ok com relação a esse diâmetro interno. Qual é o diâmetro desejado? Pi igual a 150 milímetros. Esse é o desejado, tá? Se o diâmetro for igual a 150 milímetros, a qualidade da carcaça com relação a esse aspecto está ok, pode ser utilizada. Mas se o diâmetro ficar significativamente menor do que 150 ou significativamente maior do que 150, o uso dessa carcaça para motor elétrico passa a ser proibitivo. E o produto, então, tem que ser devolvido ou nem entregue ao cliente. Então, nós temos duas hipóteses. Mi igual a 150 e diferente de 150. Tá? O produto ou lote vai ser denominado de conforme quando ele atender o pré-requisito de qualidade, ou os pré-requisitos de qualidade. Um dos pré-requisitos, então, agora é esse diâmetro interno. Então, se esse pré-requisito for atendido, vai se dizer que o lote atende às exigências, às conformidades, e a denominação que aparece em alguns livros de qualidade é o lote é conforme. Atende às conformidades. Se a situação for essa aqui, o lote será classificado como não conforme. Tá? O fabricante, ele sempre vai estar dizendo a qualidade do meu produto é ok, o lote que eu estou entregando é um lote conforme. Ok? Então, nós temos essas duas hipóteses. A hipótese nula, Mi igual a 150. A hipótese alternativa, Mi diferente de 150. Em algum momento, por exemplo, o próprio fabricante, ou o cliente, ou um órgão regulador,
vai estar retirando uma amostra aleatória de N carcaças, vai estar calculando a média amostral e vai estar confrontando a média amostral com o valor da hipótese nula. Tá? De forma a concluirmos de que a hipótese nula deve ser rejeitada, aí o lote não está conforme, ou a hipótese nula não deve ser rejeitada, aí o lote está ok, o lote está bom. Então, aqui eu vou repetir aqueles 4 quadrantes, tá? Vamos supor, então, que a gente não tenha certeza. Vamos dizer que um lote aí, sei lá, 10.000, 20.000 peças, e não haja tempo ou condições de medir o diâmetro de todas elas, tá? Então, vai se retirar uma amostra aleatória de determinado tamanho. Então, existem 2 situações possíveis com relação à realidade sobre o lote, tá? Então, vou colocar aqui aqueles 4 quadrantes. Verdade sobre o lote. Primeiro, a verdade é o lote é conforme, atende às especificações. A segunda realidade possível, o lote é não conforme. Então, isso a gente nunca vai ter certeza. Qual é a realidade? Mas com base na amostra, no cálculo da média amostral, que vai se traduzir em uma estatística Z, seção 7.2, nós vamos realizar ou tomar uma decisão. Essa decisão pode ser rejeitar o lote, ou não rejeitar o lote. Tá? Deixa eu botar aqui o traço aqui na parte de baixo. Se o lote for conforme e eu rejeitar o lote conforme, a verdade é a hipótese nula é verdadeira. Estou rejeitando a hipótese nula quando ela é verdadeira. É o erro tipo 1. Quando isso ocorre, quem está saindo do prejuízo é o fabricante. O lote dele é conforme e está sendo rejeitado. O erro tipo 1, nessas situações, é classificado, é denominado e batizado como risco do produtor ou risco do fabricante. Então, o risco do produtor vai significar o erro tipo 1. Tá? Ele está correndo risco. Quando o lote é conforme e não rejeitamos, temos um acerto. Quando o lote, a realidade do lote, ele é não conforme e está sendo rejeitado, temos outra situação de acerto. Mas quando o lote é não conforme e não rejeitamos o lote, temos outro erro. É o erro tipo 2. Neste caso, o erro tipo 2, o lote não é adequado, mas não está sendo rejeitado. Então, o lote não adequado está sendo entregue ao cliente. E aí temos o chamado risco do consumidor. Tá? Então, na área de qualidade, o risco do produtor é o chamado erro tipo 1. É o risco de rejeitarmos a hipótese nula quando ela é verdadeira. Risco do consumidor é o erro tipo 2. É o risco de não rejeitarmos a hipótese nula quando ela é falsa. Tá? O livro vai estar falando num termo muito importante que corresponde ao erro tipo 1. O erro tipo 1
ele também vai ser chamado de alfa ou risco alfa. Tá? O outro erro tipo 2, vai ser chamado de beta ou risco beta. Tá? O acerto, quando a hipótese nula é verdadeira e não rejeitamos a hipótese nula, esse acerto pode ser denominado, o livro não vai estar apresentando esse termo, mas façam associação com o capítulo 6, nível de confiança. Confiança. O outro caso de eu quero que o meu teste de hipóteses seja capaz de me levar a essa decisão, rejeitar o lote, rejeitar a hipótese nula, quando o lote é não conforme, a hipótese nula é falsa e eu quero que rejeite a hipótese nula nessa situação. O termo aqui vai ser o de potência. Tá? Então, um teste com bom nível de confiança vai ser aquele teste onde o risco alfa, o valor de alfa, vai ser pequeno. Vamos estar vendo esse conceito de alfa agora mesmo nessa sessão. Tá? O livro está comentando muito pouquinho sobre potência. Tá? Um teste potente é aquele em que o meu risco de cometer o risco beta, minha chance de cometer o beta, o risco beta, é pequena. Tá? Então, aqui eu tenho esses 4 quadrantes associados à área de qualidade. Falta comentar o seguinte: os livros de qualidade, os livros de estatística voltados para a qualidade, vão estar dizendo aqui, neste ambiente, normalmente se considera que o risco mais grave vai ser o risco alfa, o risco do produtor. Então, os livros que tratam desse assunto, ou os livros de estatística que exercitam situações como essa, vou estar pedindo que a gente, por exemplo, estabeleça primeiro o nível de significância, o alfa. Então, tem um termo, um sinônimo, alfa ou significância. Então, vocês vão ter que dominar este vocabulário. Significância, sinônimo de alfa. Tá? Então, o que os livros vão estar dizendo quando apresentar uma questão de estatística aplicada à qualidade? Que do risco alfa, o risco beta, o pior é o risco alfa. Ele que tem que ser minimizado. Então, o que a gente estabelece a princípio, a priori, quando começa um teste hipótese, quando ele quer avaliar a qualidade desse lote aqui? A gente estabelece, a gente vai retirar uma amostra aleatória de tamanho N, a gente vai calcular a média amostral, a gente vai transformar a média amostral em uma estatística padronizada, a princípio estatística Z, tá? E depois a gente vai julgar, mediante cálculo de probabilidade ou leitura de tabela, se o comportamento amostral se afasta muito da hipótese nula ou não. Então, a gente vai estabelecer, a princípio, qual é o nível de risco que a gente aceita de cometer o erro tipo 1. Se esse erro é um erro, vamos dizer assim, que traz mais penalidade na relação entre produtor e consumidor, que esse risco seja baixo. E aí a gente vai estar estabelecendo a princípio que a gente quer trabalhar com risco alfa de 0,05, é o que vai aparecer mais comumente nos livros de estatística, mas a gente pode também trabalhar com risco alfa menor do que esse, 0,01, ou a gente pode trabalhar com risco alfa ligeiramente maior que 0,10. Tá? Os riscos alfas mais comumente utilizados são 0,05 ou 0,01. Tá? Então, vocês vão verificar nos exercícios que nós vamos estabelecer, a princípio, qual é o nível de risco alfa que a gente aceita correr. Tá? Mas, então, aqui, diferentemente do exemplo 2 que aparece no livro, neste caso, o risco que se considera mais grave, o erro que se considera mais grave, é o erro tipo 1.
é a de rejeitarmos um lote que está ok. Tá? Então, esse aqui é um complemento ao que aparece no livro, nessa apresentação de erro tipo 1, erro tipo 2, tá? Qual é o mais grave, qual é o que deve ser controlado mais de perto. Vou voltar aqui a compartilhar. Eu falei, então, que alfa é sinônimo de significância. Então, vai aparecer aqui o termo significância ou nível de significância. Tá? Em um teste hipótese, o nível de significância é a probabilidade máxima permitida de cometer um erro tipo 1. Ele é simbolizado por alfa, é o risco alfa, tá? Alfa, risco alfa, significância são termos sinônimos, ok? A probabilidade de um erro tipo 2 simbolizada por beta. Então, voltando ao caso desse fabricante de carcaça, o lote dele vai ser testado por alguém, pode ser pelo cliente. Tá? Então, do ponto de vista estatístico, se considera que o nível, o risco alfa tem que ser baixo. Então, o que vai significar é testarmos esse lote selecionando, em primeiro lugar, que vamos querer um risco alfa de 0,05. 0,05, 5%. Tá? Isso vai significar que, se o lote estiver ok, se o diâmetro médio das carcaças for de 150 milímetros, se o lote estiver ok, o meu risco de rejeitar esse lote bom vai ser de 0,05. A minha chance de acertar, não rejeitando esse lote, vai ser o complemento 0,95. Tá? Então, eu diria que, bom, assim, uma outra forma de apresentar o nível de significância vai ser a medida aceita de se cometer o erro tipo 1. De uma certa forma, o nível de significância vai ser a probabilidade de, ao realizarmos um teste hipótese, cometermos o erro tipo 1. Tá? Se queremos que esse risco seja baixo, trabalhamos com o nível de significância menor. Então, ao invés de 0,10, o nível de significância é 0,05, ou ao invés de 0,05, 0,01. Tá? O livro está mostrando aqui à direita é uma relação entre o risco alfa e o risco beta. Quando você diminui o alfa, risco alfa, tá? Que é a probabilidade de se cometer um erro tipo 1, você provavelmente está aumentando o beta, o risco beta. Então, quando você diminui o risco, você aumenta o outro. Você pode tentar diminuir os dois, desde que você tenha condições de trabalhar com tamanho amostral grande. Tá? O valor 1 menos beta é o chamado poder do teste ou potência do teste. Então, deixa eu voltar a colocar aqui meu... Estão vendo de novo meu quadro aqui? Vou voltar ele. Tá? Então, nessa situação, o lote está ok, conforme a hipótese nula e verdadeira. A minha chance, o meu risco de cometer o erro tipo 1 vai ser medido com a probabilidade alfa. Se a probabilidade de cometer esse erro, risco 1, tipo 1, se for representada por alfa, a probabilidade de eu fazer o contrário, ao invés de rejeitar a hipótese nula e eu não rejeitar, a minha medida chamada de confiança vai ser o complemento, menos alfa. Então, se o alfa for 0,05, eu vou estar trabalhando com nível de confiança de 0,95. Se o meu alfa for de 0,01, meu nível de confiança vai ser 0,99. Do lado direito, o risco beta, probabilidade de eu cometer esse erro. O lote não está ok e eu não estou rejeitando. Então, a probabilidade de eu rejeitar o lote nessas situações vai ser o complemento. A potência vai ser o menos o beta. Então, é isso que aparece no livro. Tá? O menos beta, medida de potência. Beta,
medida de cair no erro tipo 2. 1 menos alfa, medida de confiança. Alfa, medida do risco de eu cometer um erro tipo 1. Ok? Esses valores, alfa, beta, confiança, potência, vão ser medidas de probabilidade. Probabilidade de eu ter um teste de hipótese potente e confiante, de confiança. É isso que eu quero na maioria das vezes. Tá? Compartilhando aqui de novo. Tá? Então, aqui ainda à direita, quando você diminui o alfa, tá? Você provavelmente está aumentando o beta. O valor 1 menos beta é chamado de poder do teste, poder ou potência. Né? Língua inglesa, power, os softwares estatísticos vão apresentar o termo power. Esse poder do teste representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando na realidade ela é falsa. Tá? O valor do poder é difícil e às vezes impossível de se encontrar na maioria dos casos. O valor do alfa a gente vai estar estabelecendo a priori. O valor do risco beta é de difícil cálculo, mas dá para a gente calcular ainda de forma relativamente fácil enquanto estiver tratando de um teste Z. Tá? Então, nosso primeiro teste, hipótese teste Z, eu vou poder pelo menos apresentar de forma gráfica o que seria o poder do teste e o que seria o risco beta. Tá? Ô, professor, Na maioria não dos tem, casos. Sim, desculpa, diga. não tem uma equação que relacione alfa e beta ao mesmo tempo, né? É Não, porque você não comentou existe disso de uma que equação. Na verdade, a gente pode apresentar sob a forma de desenho, a forma de gráfico, em que situação a gente vai estar caindo no risco do erro tipo 1 e em que situação a gente vai estar acertando. Tá? Então, dá para apresentar em um desenho, e pretendo fazer isso numa aula adiante, a gente pode mostrar facilmente em que situação a gente vai estar correndo o risco de cometer o erro tipo 1, em que situação a gente vai estar acertando. Em que situação a gente vai estar cometendo o erro tipo 2, em que situação a gente vai estar acertando. Mas não vai existir uma relação matemática. Os softwares estatísticos, para a maioria dos testes hipóteses, os softwares estatísticos vão estar calculando o risco beta por simulação. Tá? Bom, o que ocorre aqui? O, os vídeos, ou melhor, aquela playlist de 4 vídeos que corresponde a uma aula gravada em 2021. No terceiro vídeo, se não me engano, eu estaria entrando nesse assunto aqui, testes estatísticos e valores P. Tá? A gente tem 2 aulas para tratar essa introdução. Eu vou jogar o valor P para quarta-feira. O que eu vou querer apresentar agora, ainda no restante da nossa aula? Veja o seguinte. O livro vai estar tratando de um conceito muito importante, que é o valor P. Mas ele vai estar apresentando esse conceito de valor P, que a gente vai estar vendo na quarta-feira, junto com um outro assunto, tipos de teste hipóteses. E aí nós teremos 3 tipos de teste hipóteses, unilateral à esquerda, unilateral à direita e bilateral. Tá? O que ocorre é o seguinte, vou parar aqui de compartilhar e fazer um rabisco então aqui no meu quadro. O que ocorre, na verdade, é o seguinte. Na realização do teste hipóteses, nós temos algumas etapas antes de retirar a amostra. É o planejamento do teste hipóteses. Tá? Nessa etapa de planejamento, nós primeiro verificamos, existe uma determinada afirmação, ela corresponde à hipótese nula ou à hipótese alternativa? Formulamos as 2 hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. E nos planejamos para, ao realizar o teste hipótese, a princípio, a priori, definimos que a hipótese nula é verdadeira. Depois, adiante, ela pode ser rejeitada ou não. Nessa fase de planejamento, nós definimos qual é o tamanho amostral. Um tamanho amostral muito alto pode ser muito caro, muito custoso em termos de gastos materiais, em termos de tempo disponível. Tá? Então, nem sempre é possível trabalhar com um tamanho amostral muito grande. Mas nessa fase de planejamento se estabelece. Nosso tamanho amostral vai ser N. Tá? E, ao formularmos as hipóteses, também nós vamos estar definindo a priori
qual é a nossa aceitação de cair no erro tipo 1. Se o erro tipo 1 é um erro custoso, tá? A correção dos efeitos do erro tipo 1 vai ser custosa, então nós trabalhamos com um risco alfa pequeno. Os livros estatísticos vão trabalhar principalmente com 0,05, mas eu posso ser mais conservador e baixar esse risco para 0,01. Mas então estabelecemos a princípio qual é o risco alfa que desejamos aplicar no nosso teste de hipóteses. Então, nós definimos a princípio, eu quero realizar esse teste de hipótese com alfa igual a 0,05, por exemplo. Isso significa, como complemento, que eu quero ter um nível de confiança de 0,95. Depois disso, é que eu coloco em prática a retirada da amostra aleatória e os cálculos estatísticos. Então, o que ocorre? Dependendo dos sinais das hipóteses, mais especificamente, dependendo do sinal da hipótese alternativa, nós vamos ter um teste de hipóteses denominado de unicaudal à esquerda, unicaudal à direita ou bicaudal. Então, eu vou colocar aqui no meu quadro o seguinte: não estou falando ainda sobre o valor P. O valor P é calculado depois de retirada a amostra. Eu vou estar falando sobre a alfa e tipo de teste de hipóteses, tá? Então, aqui é que eu vou dar uma modificada na ordem do livro. Vou colocar aqui um quadro onde eu vou apresentar o sinal da hipótese alternativa e o tipo de teste de hipóteses, tá? Se a hipótese nula for μ maior, vamos voltar ao caso do 50 milhas por galão. Vou apresentar no início do livro, seção 7.1, tá? Se a hipótese nula for, por exemplo, o consumo é menor do que 50, esse seria o sinal da hipótese alternativa. Então, vou colocar aqui sinal da hipótese alternativa. E menor do que... Então, o sinal da hipótese alternativa. Eu vou ter essa possibilidade. Quando o sinal da hipótese alternativa for μ menor do que, é porque a hipótese nula é μ maior ou igual a, tá? Quando o sinal da hipótese alternativa for menor do que, eu vou ter um determinado tipo de teste de hipóteses. Vai ser o teste de hipóteses unicaudal à esquerda. E aí imagine o seguinte: na seção 7.2, onde a gente vai ter o nosso primeiro teste de hipóteses, a gente vai estar trabalhando com a estatística Z. Por quê? A gente vai conhecer o desvio padrão populacional e a gente vai ter a certeza de que as médias amostrais se comportam conforme distribuição normal. Seção 5.4, teorema do limite central. Tá? Então, a gente vai poder imaginar que as médias amostrais se comportam conforme distribuição normal. A gente vai poder imaginar que essas médias amostrais vão poder ser transformadas em valores de Z, que é o processo de padronização. Eu transformo uma média amostral em uma estatística Z. Tá? Quando nós transformarmos as médias amostrais, aquela curva das médias amostrais, em uma curva de distribuição normal padronizada, o teste de hipótese unicaudal à esquerda vai se caracterizar pelo seguinte: os valores de Z, no eixo horizontal, o valor central Z igual a zero aqui. O teste unicaudal à esquerda vai ser aquele onde o sinal da hipótese alternativa vai ser μ menor do que sei o quê. Tá?
O teste unicaudal à esquerda vai ser aquele em que eu vou rejeitar a hipótese nula quando a minha média amostral se transformar em um valor de Z, em primeiro lugar, negativo. Valor negativo de Z à esquerda. E, em segundo lugar, um valor de Z algebricamente bem afastado do zero. Por exemplo, um Z igual a menos 3, que foi apresentado logo no início, aquele caso do carro híbrido. Tá? Então, eu diria o seguinte, que eu vou ter uma chance de rejeitar a hipótese nula, que tem o sinal de μ maior ou igual a. Eu vou ter uma chance de rejeitar a hipótese nula se a minha média amostral se traduzir em uma estatística Z bem negativa. Tá? Então, eu vou ter essa curva de distribuição normal padronizada subdividida em duas áreas. E é isso que não vai aparecer no livro nesse momento. Tá? Subdividida em duas áreas. Uma e a área é medida de probabilidade. Uma área à esquerda vai ser a área associada ao valor do risco alfa. Então, o valor de alfa que eu vou estar estabelecendo antes de retirar a amostra aleatória, quando eu estiver planejando meu teste de hipótese, o valor de alfa que eu vou estar estabelecendo a priori vai ser essa medida de probabilidade, essa medida diária. Todo o resto vai ser o complemento. E a gente sabe que o menos alfa a gente pode chamar de confiança, né? Mas o importante é, esta área à esquerda vai ser a área denominada de alfa, ou risco alfa, ou significância. Tá? Então, alfa, ou risco alfa, ou significância. Tá? Se a minha amostra aleatória tiver um comportamento onde o valor de Z calculado por estatística, né, caia nessa região, eu vou ter chance, eu vou ter condições de rejeitar a hipótese nula. Tá? Então, o livro não vai estar ainda exercitando muito bem, mas eu vou estar aqui complementando. Os outros livros de estatística vão estar dizendo que essa região aqui, à direita, é a região de não rejeição da hipótese nula. Então, eu vou colocar aqui como região de H0. A região à esquerda, que está associada ao alfa, é a chamada região de H1. Então, aqui, eu poderia, se quisesse, apagar esse tracejado e colocar aqui o H1. Ou hipótese alternativa. Região de H0 é a região onde eu não rejeito hipótese nula. Região de H1 é a região onde eu rejeito hipótese nula. Tá? Beleza? Então, eu recomendo que vocês refaçam esses desenhos ainda hoje. Tá? Tirem, esqueçam, não vejam o vídeo, tentem refazer ainda hoje esse primeiro caso, o primeiro tipo de teste de hipótese. O segundo, que é o oposto, o sinal da hipótese alternativa, μ maior do que sinal da hipótese alternativa, μ maior do que. Aí, neste caso, eu vou ter chance de rejeitar a hipótese nula se a minha média amostral se transformar em uma estatística Z positiva e de módulo significativo. Por exemplo, um Z igual a mais 2,9, um Z igual a 3, 3,1. Eu vou ter isso aqui. Eu dizia que é valor central igual a zero. E o meu valor de alfa, região de H0 do centro para a esquerda, a região de H1. As áreas de H0 e H1, eu estabeleço a princípio. Quando estabeleço que eu quero trabalhar com alfa de 0,05, é porque toda essa região maior seria de uma área igual a 0,95. Se eu quero trabalhar com alfa menor ainda, 0,01,
é porque a minha região de H0 seria 0,99. Tá? Isso vale para um teste unicaudal à esquerda, vale para um teste unicaudal à direita. Tá? Então, faltou colocar o nome aqui da criança. Teste unicaudal à direita. Tá? Por último, quando o sinal da hipótese alternativa é mi diferente de, eu vou ter chance de rejeitar a hipótese nula dos dois lados. Eu posso ter uma média amostral que se transforma em um Z bem negativo, mas eu também posso ter uma média amostral que se traduz em um Z bem positivo. Eu vou ter duas regiões de rejeição da hipótese nula, regiões de H1. E aí eu vou ter o chamado teste bicaudal. Tá? Vamos dizer. Neste caso, então, eu vou poder rejeitar a hipótese nula quando eu encontrar um Z, uma estatística amostral que se transforme em um Z bem negativo, ou um Z bem positivo. Então, no teste bicaudal, o alfa que eu vou estar estabelecendo a princípio, por exemplo, 0,05, ele vai estar sendo subdividido. Metade do alfa à esquerda e metade do alfa à direita. Então, eu vou ter uma região de H0, uma região central, e duas regiões extremas associadas a H1. Tá? Então, aqui comentar ainda um pouquinho, complementar esse quadro, os comentários. O livro vai estar apresentando o conceito de teste unicaudal esquerdo, unicaudal direito, bicaudal, nesse momento que eu parei. Só que ele vai estar associando esses três tipos a uma medida que vai depender do comportamento da amostra, que é o valor P. Tá? Antes de eu retirar a amostra, eu já estabeleço tudo isso. Se meu teste é unicaudal à esquerda, a minha chance de rejeitar a hipótese nula vai ocorrer se a minha média amostral se traduzir em uma estatística Z negativa, bem negativa. Se a minha amostra se traduzir em uma estatística Z que caia nessa região, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, a região de alfa, a região de H1, é a região de rejeição da hipótese nula. A outra região, que é bem maior, é a região de não rejeição da hipótese nula. Tá? Então, observe, eu vou supor a princípio que a hipótese nula é verdadeira. Começa assim o teste de hipótese. A partir desse pressuposto, o que eu estou colocando nesse desenho? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, se eu quiser trabalhar com alfa de 0,05, que vai ser muito utilizado nos exemplos, os livros estatísticos utilizam muito esse valor de alfa de 0,05, tá? Se eu quiser trabalhar com esse nível de risco, erro tipo 1, significa, eu vou começar o teste de hipóteses e, antes de começar, eu estou definindo que, supondo-se hipótese nula verdadeira, tá? A minha chance de rejeitar a hipótese nula nessa condição, a minha chance de rejeitar a hipótese nula vai ser igual a 0,05. Então, que chance é essa de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira? Rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira é um erro tipo 1. Então, a minha chance ou um risco de cair no erro tipo 1, 0,05. Eu estou estabelecendo isso a priori, antes de retirar a amostra. Isso significa que a minha chance de acertar é o complemento. Acertar é a estatística Z cair em toda essa região à direita. Então, aqui é a região de acerto. Supondo a hipótese nula verdadeira, eu não estou rejeitando a hipótese nula. Minha chance de acertar ao não rejeitar a hipótese nula
0,95. Então, eu estabeleço isso a priori. Isso vale também para um teste unicaudal à direita. Se eu estabeleço a princípio que eu quero trabalhar com alfa de 0,05, qual é o significado disso? Se eu estou supondo a princípio que a hipótese nula é verdadeira, eu só vou rejeitar a hipótese nula se a minha amostra se traduzir em uma estatística Z que cai nessa região. Qual é a chance disso acontecer? A área abaixo da curva medida em probabilidade. Probabilidade disso acontecer, eu estou estabelecendo o princípio. O alfa 0,05. Então, eu estou estabelecendo a princípio que se a hipótese nula for verdadeira, a minha chance de rejeitar essa hipótese nula verdadeira vai ser apenas de 0,05. É um risco. O risco de cometer um erro tipo 1. E o mesmo vale para o teste bicaudal. Só que no teste bicaudal, eu tenho duas áreas que me dão chance de rejeitar a hipótese nula, mesmo ela sendo verdadeira. A área esquerda, alfa sobre 2, é igual a 0,025. Alfa sobre 2, 0,025. Alfa, 0,05. Tá? Então, se a gente supuser aqui alfa igual a 0,05 para o teste bicaudal, metade do alfa está à esquerda, 0,025. A outra metade vai estar à direita, 0,025. Tá, então veja que a gente tem bastante coisa para ter que entender antes de retirar a amostra aleatória, antes de transformar a média amostral em estatística Z. Tá? Tudo isso começando como? A princípio, a hipótese nula é verdadeira. Tá? E aí vejam que é o sinal da hipótese alternativa que vai me dizer se o teste é unicaudal esquerdo, unicaudal direito ou bicaudal. Em que regiões estou representando a chance de rejeitar a hipótese nula? É a esquerda, um teste unicaudal à direita? É a direita no teste... Desculpe. É a esquerda no teste unicaudal à esquerda? É a direita, região à direita no teste unicaudal à direita? Ou em ambos extremos, num teste bicaudal? Tá? O conceito aí de comportamento incomum, amostra com comportamento incomum, comportamento inesperado, está associado exatamente ao seguinte. Poxa, eu vou começar o teste hipótese. E eu vou começar supondo que a hipótese nula é verdadeira. Então, mediante essa suposição de que a hipótese nula é verdadeira, eu posso obter uma amostra com comportamento incomum. Foi o caso lá do carro híbrido. A hipótese nula era μ igual a 50. A hipótese alternativa era μ diferente de 50. Então, o que o livro ainda não estava apresentando, que ainda era cedo, a situação era de um teste bicaudal. Tá? Mas, sendo um teste bicaudal, aquela hipótese nula μ igual a 50 poderia ser derrubada até se o consumo de combustível... Aliás, na verdade, não é consumo, não. Ali é autonomia. Né? Eu falei de consumo de combustível. Milha por galão é a distância percorrida por volume de combustível. Milha por galão seria quilômetros por litro. Então, esquece. O assunto não é consumo de combustível, é autonomia do veículo. E aí o livro apresentou uma situação hipotética de uma autonomia muito baixa, 47 milhas por galão, quando se esperava, de acordo com o fabricante, 50 milhas por galão. Mas naquele teste bicaudal, a gente poderia rejeitar a hipótese nula até se uma amostra aleatória nos apresentasse uma média amostral, por exemplo, de 53. Tá? Então, retirando uma amostra de tamanho 30, a média amostral fosse 53 milhas por galão. 53 milhas por galão estaria bem afastado de 50 milhas por galão. Os cálculos mostrariam a vocês que o valor da estatística Z seria igual a mais 3. Tá? Mas dependendo da praticidade, por exemplo, o que o fabricante estava dizendo? A autonomia era de 50 milhas por galão.
A nossa preocupação não é se a autonomia for maior do que 50. Se for maior do que 50, está ótimo. A nossa preocupação é se a autonomia for menor. Se o número de quilômetros que eu consigo andar com aquele carro por galão não for 50, for menor, aí eu tenho uma preocupação do cliente. Tá? Então, dependendo do problema, dependendo de onde é que está a nossa preocupação, a gente formula as hipóteses de modo a ter um teste unicaudal à esquerda, ou unicaudal à direita, ou bicaudal. Tá? Por exemplo, esse de carcaça de motor para motor elétrico, eu posso imaginar o seguinte, que diâmetros muito baixos dificultam o uso, ou impedem o uso, mas também diâmetros muito altos. Então, eu tenho dois problemas, duas situações problemáticas, diâmetros muito baixos, diâmetros muito altos. Quando eu tenho, por exemplo, esse da autonomia, na verdade, a preocupação deveria ser apenas, e se a autonomia for menor do que 50? Aí eu poderia dizer que aquela situação de autonomia do veículo híbrido, eu teria como hipótese alternativa, a autonomia seria menor do que 50. Então, naquele caso do veículo híbrido, eu estaria dizendo que a melhor formulação de hipótese seria hipótese alternativa, μ menor do que 50. Hipótese nula, μ maior ou igual a 50. Tá? Aí observe, não importa se a hipótese nula for μ maior ou igual a 50. A hipótese nula tem o sinal de igual, e é sobre ele que eu vou fazer as contas. É sobre o valor central, sobre 50. Tá? Então, aquele da autonomia, eu diria que a situação é mais essa. Tanto que na hora de colocar em prática, em números, o livro apresentou a uma amostra aleatória de tamanho 30, resultou uma média amostral de 47 milhas por galão. 47 milhas se transformou em uma estatística Z de menos 3. Menos 3 está bem aqui à esquerda. Está nessa região de H1. Aí ele disse, supondo hipótese nula verdadeira, a minha amostra teve um comportamento incomum. Tá? Então, a minha chance de rejeitar a hipótese nula é quando, supondo hipótese nula verdadeira, eu encontro uma amostra, obtenho uma amostra com um comportamento incomum. Tá? Por último, uma situação como essa. Eu poderia imaginar, de repente, teor de impureza. Tá? Então, o teor de impureza, de repente, é algum produto alimentício. O problema é quando o teor de impureza é alto. Então, eu poderia dizer, um determinado fabricante de caixa de cereal, está dizendo que o teor de impureza por grama de cereal seria menor ou igual a tanto. Seria hipótese nula. A hipótese alternativa seria μ maior do que. Tá? Então, quando se trata de teor de impureza, normalmente a hipótese nula vai estar associada ao teor de impureza é menor ou igual a tanto. E aí sobra como hipótese alternativa μ maior do que. E aí eu teria um teste unicaudal à direita. Tá? Então, a formulação do teste como sendo tipo unicaudal à esquerda, unicaudal à direita, unicaudal, vai depender da aplicabilidade prática, depende do interesse, depende de qual é a nossa preocupação. É uma espessura muito alta, uma espessura muito baixa? É um teor de impureza muito alto? É uma autonomia veicular muito baixa? É uma resistência mecânica muito baixa? Tá? Então, são essas realidades que vão estar nos encaminhando para a formulação das hipóteses. E aí vamos estar fechando com qual é o sinal da hipótese alternativa. Os softwares estatísticos, por exemplo, o Minitab, também o R e outros, eles pedem que nós apresentemos o valor da hipótese nula, por exemplo, 50 milhas por galão, o sinal da hipótese alternativa. Então, eu tenho que formar o software se o sinal de H1 é menor do que, maior do que ou diferente. E eu tenho também que informar com que alfa eu desejo trabalhar. Tudo isso antes de selecionar a amostra aleatória. Tá? Sinal da hipótese alternativa, o valor do alfa, tá? E o valor da hipótese nula. Ok? Alguma dúvida? É muita coisa para vocês
pegarem na seção 7.1. A seção 7.1, em termos de páginas, é bem pequena, mas ela é bastante interessante porque ela condensa vários conceitos básicos de qualquer teste de hipóteses. Tá? E aí eu recomendo que vocês, o mais rápido possível, peguem as anotações de vocês e ainda hoje refaçam, tirando da cabeça, sem olhar as anotações, tentando lembrar. E repitam isso amanhã. E o mais cedo possível também, se não amanhã, pelo menos depois de amanhã, resolver esses exemplos que aparecem no livro, tá? Resolver os exemplos chamados de tente você mesmo, que tem resposta lá no final, e depois resolver os exercícios ímpares, que tem resposta no final do livro. Tá? Deixa eu compartilhar ainda mais uma vez, agora mostrando o meu roteiro da aula de hoje. Então, tá aqui. Aula 6, introdução ao teste de hipóteses. Essa aula 6 vai continuar na aula 7, continuação de introdução ao teste de hipóteses. Tá? Então, aqui eu me concentrei no seguinte. Associada da aula de hoje, exemplo 1, exemplo 2. Deixei o exemplo 3 e o exemplo 4 para a aula de quarta-feira. Esses exercícios, especificamente esses, eu digitei, tá? Ou copiei e colei, embora o arquivo lá, o livro tenha seja uma versão protegida, dá para a gente pegar texto, copiar e colar, tá? Então eu peguei os enunciados dos exercícios ímpares e fiz isso aqui. Qual a novidade? Eu incluí essas poucas questões onde eu faço a associação entre o risco alfa e o tipo de teste de hipóteses, tá? Então, aqui são 3 exercícios complementares aos que aparecem no livro. Tá? O livro vai exercitar algo parecido, mas só com o conceito valor P. Então, em função do que eu apresentei agora, o que eu digo? Para cada afirmação, expresse a hipótese nula e a hipótese alternativa em palavras e em símbolos. Então, determine se o teste de hipótese é unilateral ou unicaudal à esquerda, à direita ou bilateral, bicaudal, tá? Esboce uma curva de distribuição amostral normal, tá? Esboce uma curva de distribuição normal padronizada, uma curva Z também, tá? E sombreie a área para o risco alfa, a área associada ao risco alfa ou simplesmente alfa. Primeiro caso, a quantidade de impureza por quilograma de cimento produzido é menor ou igual a 10 gramas. Então, 10 gramas por quilo de cimento. A quantidade de impureza é menor ou igual. Então, isso aqui é uma afirmação. Alfa igual a 0,05. Tá? Esse alfa 0,05, eu coloquei esse número só para vocês lembrarem. Esse alfa é medida de probabilidade, a área embaixo da curva. Então, uma área extrema, que vai ser a extrema esquerda ou a extrema direita, vai ter essa medida de área 0,05. A área complementar, então, vai ser 0,95. Tá? Vocês começarem a fazer essa associação entre alfa, confiança, potência, associar esses conceitos com medidas de probabilidade. Segundo, a quantidade média de cereal por caixa produzida é maior ou igual a 368 gramas. Alfa igual a 0,05. Terceiro, a espessura média em cada chapa de aço fabricada é igual a 5 milímetros. Alfa igual a 0,05. Tá? Então, 3 situações onde eu quero que vocês façam exatamente o que eu coloquei aqui no quadro. Os esboços. No final das contas, o esboço principal vai ser o esboço da curva de Z, a curva de distribuição normal padronizada. Tá? Então, esse exercício é complementar ao que aparece no livro. Eu quero que vocês tratem desse exercício antes de avançar para o assunto que aparece aqui, teste estatístico de valores P. Vamos estar vendo o valor P associado ao teste unicaudal esquerdo, unicaudal direita e bicaudal na nossa aula de quarta-feira. Tá? Então é por aqui que a gente vai estar interrompendo a nossa primeira aula de introdução ao teste de hipóteses. Ok? Alguma dúvida por hoje sobre esse assunto, essa apresentação aqui no final?
Não, professor. Tudo certo. Certinho? Deixa eu colocar aqui um conceito de risco alfa, então, só para fechar, tá? O que eu digo para vocês? O alfa, o risco alfa, vai ser a probabilidade de cometermos o erro tipo 1. O beta, a probabilidade de cometermos o erro tipo 2. Então, isso já vai ser o suficiente. Vejam como o livro apresenta o conceito, tá? Mas estou apresentando da forma mais simples possível. Eu vou me planejar de forma que o risco de eu cometer o erro tipo 1 seja pequeno. E eu vou estabelecer. Quero um alfa de 0,01, significa que eu quero que o meu risco de cometer o erro tipo 1 seja apenas de 0,01. A minha chance de acertar, 0,99. Tá? Isso supondo-se hipótese nula e verdadeira. Ok? Então, na ausência de mais dúvidas, vou interromper aqui a nossa gravação e vai